Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Antonísio Furtado, sou militante do MRP, Movimento de Resistência dos Professores, e também dirigente da ASPEMA, que é a Associação dos Profissionais em Educação do Estado do Maranhão. Companheiros, recorremos a este vídeo no intuito de dialogar e esclarecer a nossa categoria a respeito do momento que atravessamos atualmente na rede estadual. É do conhecimento de todos que a diretoria do sindicato iniciou greve na rede estadual no dia 23, conjuntamente com a greve nacional, que teve como mote principal piso, carreira e jornada. A greve nacional aconteceu nos dias 23, 24 e 25. A greve estadual entra agora na sua terceira semana e ela precisa ser analisada. Parte da categoria aderiu ao movimento paredista e uma parte considerável permanece em sala de aula, e isso se dá em função da desinformação generalizada estabelecida no seio da nossa categoria e também em função da postura da diretoria do Simproecema nas greves passadas. Nós vamos fazer o debate aqui, tendo como norte a proposta de Estatuto do Educador defendida pela diretoria do Simproecema, proposta essa que está no site, e que tem na sua primeira página o título Versão negociada Seduc Simproecema, datado do dia 24 de setembro de 2012. Nós aconselhamos os colegas em todo o estado a baixar essa proposta, ler, analisar com muita cautela e verificar se o que vamos apontar aqui procede ou não, e se vocês concordam conosco ou não. Pois bem, a proposta de Estatuto do Educador defendida pela diretoria do Simproecema, ela é uma proposta que precisa ser avaliada de forma muito criteriosa. Nós não podemos nos deixar levar somente pela fala dos diretores do Simproecema. O que está em jogo agora é a aprovação da lei que vai regir o nosso exercício profissional, no mínimo aí pelas próximas 2 décadas. O Estatuto do Magistério aprovado em 94, esse ano poderá completar 19 anos. Poderá completar 19 anos. E nós, educadores que somos, que estamos no chão da sala de aula, que vivenciamos diariamente os problemas do magistério estadual, devemos lutar sim, pela aprovação de uma lei que regulamente o nosso exercício profissional. O Estatuto do Magistério está ultrapassado. Agora nós temos que ter a consciência de que precisamos de um novo estatuto, mas um estatuto que contemple os anseios da nossa categoria. E a proposta que a diretoria do Simproecema defende, ela possui problemas graves. Dentre eles, destacamos a política salarial. A proposta de política salarial defendida pela diretoria do Simproecema é uma política salarial complicada, que contraria a lei do piso. Assim também, nós identificamos que a proposta de enquadramento defendida pelo governo e acompanhada pela diretoria do sindicato também nos causa prejuízo. E por último, o terceiro ponto é a questão da avaliação de desempenho, do desenvolvimento na carreira, do educador, o desenvolvimento da carreira atrelado à avaliação de desempenho. Vamos pontuar cada um desses elementos que acabamos de falar e vamos também estar colocando as nossas propostas. Política salarial. A diretoria do Simproecema, em conjunto com o governo do estado, pretendem descumprir a lei do piso. Mas não é descumprir a lei do piso só agora. Eles pretendem legalizar o descumprimento da lei federal. Porque vejam só, a política salarial está pautada a partir da tabela de vencimentos que acompanha o Estatuto do Educador, que vocês vão encontrar a política salarial na página 8, artigos 31, 32 e 33. E a tabela de vencimentos é o anexo 6 e 7. Vou me ater ao anexo 6, porque é lá que começa a tabela. A diretoria do Simproecema está descumprindo, está propondo que lutemos pela aprovação de uma lei que descumpre a lei do piso em vários pontos. Primeiro, a diretoria do sindicato entende que o nosso reajuste deve ser em maio. A lei do piso, no artigo 5º, estabelece que o reajuste deve se dar em janeiro. E nós acompanhamos a lei do piso. Nós defendemos que a proposta do MRP da ASPEMA é que o reajuste aconteça no mês de janeiro. A diretoria do Simproecema está aplicando na tabela de vencimentos, lá no anexo 6,
professor 1, classe A, referência 1, um vencimento ilegal, né? Um piso ilegal. Por que a gente diz isso? O piso em 2012 foi de R$ 1.451, o MEC reconhece isso, R$ 1.451, piso do professor no ano de 2012 para uma jornada de 40 horas. Né? Bom, a diretoria do Simproecema seguiu a orientação do MEC, que é uma orientação ilegal, né? E reajustou esse piso de 1.451 no percentual de 7,97%. Aonde está o erro? O percentual de 7,97% não é o referencial para o reajuste do piso. O MEC, o próprio MEC, que orienta, né, para agradar os prefeitos e os governos em todo o país, o MEC orientou, né, faz uma orientação ilegal, né, por fora da lei do piso para agradar os governos municipais e estaduais. E, lamentavelmente, registra-se que a direção do nosso sindicato, que tem na sua diretoria também um dirigente da CNTE, né, que tem conhecimento disso, fechou os olhos para a lei do piso, e isso nos traz prejuízos imediatos, né, e também futuros. Nós não podemos deixar que a tabela de vencimento do Estatuto do Educador seja pautada na ilegalidade. O MEC lançou uma portaria de número 1496, dia 28 de dezembro de 2012. Essa portaria, ela norteia, né, os gestores municipais e estaduais na aplicação, mostra como devem ser aplicados os recursos do Fundeb. Tá? E lá vem o reajuste do valor aluno ano. O artigo 5º da lei do piso, no parágrafo único, diz: o piso será reajustado no mesmo percentual de crescimento do valor aluno ano. E a portaria do MEC, de número 1496, reajustou o valor aluno ano no percentual de 20,16%. E esse é o percentual de reajuste que deve ser aplicado ao piso de 2012. Se nós aplicarmos sobre 1.451 um reajuste de 20,16%, chegamos ao piso legal, o piso da lei, né? Que hoje tem valor de R$ 1.743,52 para o professor que detém a jornada de 40 horas. O professor da rede estadual trabalha 20 horas, o piso dele é proporcional e o seu valor é de R$ 871,76. 871,76. Esse valor é que deveria nortear a tabela de vencimentos que acompanha o Estatuto do Educador, mas não está lá. O Simproecema, a diretoria do Simproecema colocou lá, né, vocês podem verificar, vão lá o anexo 6, professor 1, classe A, referência 1, o vencimento dele é com base no piso ilegal do MEC. O valor que está lá é R$ 783,32. Nós não podemos aceitar isso. Lutar para que essa proposta de Estatuto do Educador seja aprovada é pedir pela aprovação de uma lei que contraria a regra nacional, contraria a lei federal que foi ratificada pelo STF, pela Suprema Corte Brasileira. O STF disse: o piso é vencimento. Né? O STF falou sobre a jornada, nós temos que ficar somente, né, no máximo 2 terços em sala de aula e ter no mínimo um terço reservado aí para as atividades extraclasse. Nós não podemos perder esses marcos legais de vista. Né? A direção do sindicato faz isso e a gente precisa saber por que ela faz isso. Né? É do conhecimento de todos que a maior parte dos seus diretores, que estão lá há mais de uma década, não querem mais voltar para a sala de aula. Mas temos o entendimento que não é só isso. Como defender, como induzir a base de uma categoria a defender a aprovação de uma proposta de estatuto que vai contra os interesses da categoria. Né? É preciso que a gente fique atento a algo de muito grave acontecendo. O que está por trás dessa manobra da diretoria do Simproecema, que é uma manobra gravíssima, é a manobra que nos traz prejuízo agora, nos traz prejuízo amanhã e futuramente até a nossa aposentadoria. Isso é grave. Né? Então a proposta do MRP e da ASPEMA para a política salarial é que seja respeitado, né, os mecanismos que acompanham a lei do piso. Reajuste em janeiro, mecanismo de reajuste sempre reajustar o piso no mesmo percentual do percentual de crescimento do valor aluno ano. Essa é a proposta do MRP e da ASPEMA. Né? Precisamos rediscutir esse ponto e expressar, né, modificar o que está na proposta do Estatuto do Educador, expressando
né, aquilo que acompanha a lei do piso e que beneficia a nossa categoria. Vamos dizer não a essa proposta política salarial defendida pela diretoria do Simproecema. O outro ponto, enquadramento, ponto sério, um ponto que traz prejuízo financeiro também agora para você, educador, né, para você, professor. Prejuízo imediato e futuro, prejuízo que vão te acompanhar até a aposentadoria. Governo do Estado e sindicato querem nos enquadrar, e aí a gente precisa entender o que é esse enquadramento. Nós temos hoje uma tabela salarial do Estatuto do Magistério, onde todos nós estamos colocados, né, de acordo com a formação, de acordo com o tempo de serviço na rede, entre aspas, né, isso se o Estado fizesse as progressões como manda o Estatuto do Magistério, e a gente sabe que não faz. O sindicato diz aí que há 25 mil progressões retidas. De fato, a gente sabe que a quantidade é enorme, né, porque o Estado não respeitou ao longo dos últimos 18 anos o Estatuto do Magistério. Bom, governo e sindicato querem nos enquadrar levando em consideração a correlação de referência. A referência atual do Estatuto do Magistério, né, será relacionada com uma referência da proposta de tabela de vencimento do Estatuto do Educador. Isso é ruim, porque traz prejuízo financeiro para mim, traz prejuízo financeiro para você, né? Por exemplo, eu tenho 15 anos na rede estadual em uma das minhas matrículas e sou referência 19, estou ainda como se eu tivesse ingressado na rede. E o Estado quer me colocar na tabela do Estatuto do Educador dessa forma, prometendo fazer as progressões retidas, né, mediante um acordo, e somente a partir de 2014. Nós não podemos compactuar com isso, nós não podemos pedir para que isso aconteça, porque isso nos penaliza. A defesa do MRP das penas é que o professor seja enquadrado, levando-se em consideração o tempo de serviço dele na rede. Quem tem 10 anos vai ser enquadrado levando em consideração os 10 anos. Quem tem 20 anos vai ser enquadrado levando em consideração o tempo de serviço desse professor na rede estadual de ensino, né? O passivo a gente busca outra forma de buscar, vamos negociar uma outra maneira, mas o enquadramento deve ser dado em função do tempo de serviço na rede, não através de correlação de referência, como defende a diretoria do Simproecema e defende o governo do Estado. Isso só beneficia o governo do Estado, né? A nossa defesa, ela é justa, o Estado precisa corrigir essas distorções, é possível fazer. E se nós lutarmos, nós vamos conquistar sim. Mas para isso é preciso modificar o Estatuto do Educador nesse ponto, né? Outro ponto grave, a questão do desenvolvimento na carreira, né? Isso você acompanha lá na proposta do Estatuto do Educador, na página 6 e 7, os artigos vão do 20 ao 27. O que governo e diretoria do sindicato defendem? Defendem que o professor só tenha a evolução na carreira, só tenha concedido as suas progressões mediante, né, tempo de serviço e avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho que não está regulamentada, né? A proposta do Estatuto do Educador diz que somente após a aprovação do Estatuto do Educador, alguns meses após, o governo vai regulamentar o processo de avaliação de desempenho, que tudo indica tende a ser meritocrático. Esse processo de avaliação de desempenho já acontece em outros estados do Sul, como por exemplo em São Paulo, acontece em Minas Gerais, né? E aí o que a gente percebe é que esse instrumento tem servido muito mais para punir o educador lá nessas redes do que para ajudar a melhorar a qualidade do ensino nesses estados. Em São Paulo, por exemplo, você encontra dentro da mesma rede de ensino professores com salário X, professores com salário 2X, professores com salário 3X. Isso é ruim. Nós temos que valorizar o educador e não buscar mecanismo para puni-lo, né? Nós não podemos compactuar com isso, nós não podemos estar nas ruas pedindo a aprovação de uma lei que tem isso, né, no seu bojo, que traz nos seus artigos essa verdadeira perversidade contra o educador. Nós temos que modificar. E qual é a proposta do MRP e das penas? É que a progressão na carreira se dê em função somente do tempo de serviço, que não esteja atrelada à avaliação de desempenho. Não é? A avaliação de desempenho deve ser feita sim, mas para corrigir as distorções, no sentido de melhorar a qualidade do ensino público estadual. Mas nós não podemos, né, e nem defendemos que a avaliação de desempenho seja critério para que o professor progrida na carreira. O professor tem que ter suas progressões, levando em consideração o seu tempo de serviço na rede. Então é isso, companheiros. A situação é grave, nós temos aí esses pontos, né, e precisamos revertê-los. Fazer a greve
no atual momento, pedindo a aprovação da proposta de Estatuto do Educador defendida pela diretoria do Simproecema, é pedir para aprovar uma lei que vai nos prejudicar. E não vai prejudicar só quem está fazendo a greve, não. Vai prejudicar todos os integrantes da nossa categoria. É muito grave o que está acontecendo. Todos nós somos sabedores que a classe trabalhadora em todo o mundo recorre ao instrumento greve para defender, né, ou para ampliar, garantir direitos. E será que estamos fazendo isso agora? No nosso entendimento, não estamos fazendo isso agora. E por isso é que nós não estamos na greve. Nós queremos fazer a greve, mas queremos fazer a greve a partir de uma proposta de estatuto que contempla os nossos anseios e reais necessidades. Não dá para a gente pedir para legalizar o descumprimento da lei do piso fazendo greve, porque assim, é preciso olhar outros atores nesse cenário de disputa. Como é que vai ficar a situação do educador perante os seus alunos e perante os pais desses alunos, né? Quando ele descobrir que a lei que ele lutou pela sua aprovação o prejudica, né? Nós temos que ter cuidado. Nós precisamos rediscutir o Estatuto do Educador antes que ele seja transformado em lei, antes que ele vá para a Assembleia. Como fazer isso? Qual é o meio legal? Nós, do MRP e da ASPEMA, apontamos uma direção. O Estatuto do Sindicato, o Estatuto do Simproecema, que foi retirado do site, em nosso entendimento, de forma proposital, para que o professor não tenha acesso a ele diz que a Assembleia Geral, que é a instância que está acima da direção do sindicato, pode ser convocada de 3 maneiras. A primeira é pelo presidente do sindicato, e a gente sabe que ele não o fará. A segunda é pela diretoria, e a gente sabe também que a diretoria não tem interesse em convocar a Assembleia Geral, né? E a terceira é remetida para a base da nossa categoria, e é aí que a gente entra. A terceira via diz que um abaixo-assinado com um mínimo de 10% das assinaturas dos associados pode convocar a Assembleia, né? E o que for deliberado terá que ser encaminhado pela diretoria. É a forma legal de fazer isso. Nós já estamos aí com o abaixo-assinado 24 horas no ar no site da petição pública, e também estamos coletando assinaturas nas escolas na forma tradicional. Já coletamos mais de 1.000 assinaturas, precisamos de em torno de 2.800 assinaturas para que a gente convoque essa Assembleia Geral, e aí a gente coloca aqui, a Assembleia Geral ela é a instância que está acima da direção do sindicato, né? E a gente não quer excluir do debate os companheiros das outras cidades do estado, pelo contrário, né? Vamos lembrar que a direção do sindicato, quando realiza os contemos, os congressos dos trabalhadores da educação, traz os companheiros, coloca-os em hotéis e faz o debate durante 2, 3 dias. Então nós queremos fazer uma Assembleia Geral, nós precisamos fazer uma Assembleia Geral, primeiro porque é assim que determina o Estatuto do Sindicato, e segundo porque é a forma que nós encontramos para abrir a discussão desses 3 pontos, ou talvez de mais um ou outros 2 que a categoria entenda que deva ser rediscutido, né, para que a gente possa ter um estatuto que vá nos contemplar, que vá nos beneficiar, que possa, né, de alguma forma melhorar a nossa política salarial, o exercício do magistério de modo geral. Né? Nós precisamos perseguir uma política de valorização que melhore os nossos salários, que melhore o nosso exercício do magistério e, consequentemente, que melhore a qualidade do ensino público estadual. E essa é a via. Essa é a via. Então, companheiros, fica aqui o nosso apelo, né? Vamos encampar o movimento que exige a rediscussão do Estatuto antes que ele seja transformado em lei, né? Porque, caso contrário, nós seremos muito prejudicados com a aprovação desse Estatuto, que representa muito mais os interesses escusos da diretoria do Simproecema do que propriamente os interesses da nossa categoria. Acompanhe esse debate através do blog do MRP, tem também o grupo Educadores do Maranhão no Facebook, né? E vamos interagir porque é preciso reagir, é preciso rediscutir o Estatuto, caso contrário, nós seremos vítima do maior golpe